Dependência emocional do cônjuge. Deixa eu confessar algo para vocês. Hoje eu estava participando de uma reunião com os embaixadores, né, com a turma do Legendários, com o pastor Tchep, com a turma ali. E aí, em um determinado momento, a gente foi falar sobre o evento das mulheres, né? Eu já expliquei para vocês que existe agora um Legendários das Mulheres. A primeira edição oficial vai acontecer em agosto, a Vanessa vai participar, vai ser ali na Flórida. Depois a gente vai trazer para o Brasil, fiquem em paz que a gente vai trazer isso para vocês. E em determinado momento dessa reunião, ele mostrou um vídeo, né, que aí esse eu não posso mostrar pra vocês de jeito nenhum, nem pra ela não pode assistir, mas eu vi um vídeo de antemão de um pouco do que aconteceu ali. E o vídeo tava até sem som na primeira exibição, depois eles colocaram o som, mas na primeira exibição, quando começou a mostrar o vídeo, eu tava na esteira, eu já tava há uns 15 minutos, eu comecei a chorar muito e comecei a sentir assim, fazia muito tempo que eu não sentia um enchimento do Espírito Santo, um transbordar tão rápido que eu quase me perdi da esteira e quase que eu meio que caí ali, né, naquele momento que eu tava caminhando e comecei a chorar e Deus falava no meu coração assim, só diga amém, não fala mais nada, só diga amém, só acredite. E Deus ministrando no meu coração que ele vai fazer muita coisa na vida da Vanessa lá nesse evento e que ela é o reflexo do amor de Deus na minha vida. Que a Vanessa, ela foi um presente de Deus, ela foi uma parte essencial que ele selecionou para colocar ao meu lado na minha vida, né? Então, se eu estou aqui hoje, se eu estou vivo hoje, é muito provável que pela graça de Deus, através da vida da Vanessa. E aí eu fiquei com aquilo no coração, né? Depois eu compartilhei com ela, falei, ó, Deus falou que vai começar a ampliar a sua voz a partir desse momento ali, já tem começado a te dar voz, ele te deu a mensagem e ele vai ampliar a sua voz. E é para eu dizer só amém, não é para eu duvidar, não é para eu questionar, é simplesmente para eu esperar acontecer. Amém. Né? E aí me veio o tema de ser dependente emocional. Eu usei a palavra dependência emocional porque eu sei que ela incomoda muita gente, eu sei que pessoas falam assim, eu me curei de uma dependência emocional. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou dependente da minha esposa. Todo casal precisa ser dependente um do outro. Você é independente na vida, você é independente quando você está namorando, quando você está experimentando o crescimento, quando você está se formando um adulto. O meu filho, ele vai crescer para se tornar independente. Só que pro casamento, especialmente casamento cristão, tá? Se você não tem a visão cristã, já deixa eu te explicar, não vai funcionar para você. Eu até, não vou te questionar. Mas pro casamento cristão, eu e a Vanessa, eu e a minha esposa, somos uma só pessoa. Ricardo, mas e as individualidades e tudo mais? Pois é, as nossas individualidades agora, elas precisam de alguma forma se encaixar. Tem que dar certo essas individualidades juntas, elas têm que formar uma nova pessoa. Então eu sou completamente dependente da Vanessa em várias áreas da minha vida. Na área espiritual, na área da criação, da gestão, do cuidado do meu lar, da minha família, da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, se fosse a minha vida como homem sozinho, criando esses meninos, eles iam ter que se virar para comer. Essa casa seria um caos. Essa casa não seria um lar, ela seria um hotel. Ela seria um lugar que a gente vem, dorme, talvez alguma pessoa contratasse alguém para vir arrumar, como a gente tem pessoas que fazem as coisas pra gente. A Vanessa não precisa de fazer isso, mas não seria um lar. Porque Deus dotou a mulher de uma sensibilidade, de um cuidado, de uma empatia, de algo que só ela consegue fazer e eu não consigo fazer. Assim como ele me dotou de uma capacidade, de uma força, de uma energia, de uma capacidade de ousar, de uma capacidade de proteger, inclusive fisicamente. Ele me dotou de uma visão diferente, biologicamente falando, inclusive, para que eu possa ser aquele que protege. Por isso que homens são mais fortes, inclusive fisicamente. Por quê? Porque ele foi feito para ser o protetor, ele não foi feito para ser o agressor. E hoje, as pessoas têm tentado plantar na vida das pessoas, da comunidade, inclusive das mulheres, que as mulheres, os homens são ruins, que todos os homens são ruins. Não, o homem, ele foi criado para ser um homem bom e protetor. Existem homens ruins, mas claro. Em nível de criminosos, a gente estava vendo a estatística esses dias, vi hoje cedo, na verdade, 1% da população masculina do mundo, do Brasil, criminoso. 1%. É alto. Ou seja, mas 99% dos homens são bons. E desses 1%,
que agridem mulheres e que são ofensores de mulheres, que são estupradores, que são violentos, que matou a esposa e etc., é um percentual muito pequeno do 1%. Dentro desse 1% que é criminoso, que mata mais homem do que mulher, existe um percentual pequeno. Ou seja, nós estamos falando de uma fração de 1% é agressor de mulher. Só que estão pintando... Como se fosse 90% dos homens andam matando e batendo as namoradas. A gente passa aqui, ó, tem um outdoor aqui na BR, da Silvier, o outdoor tá ela lá assim, parem de nos matar, parem de nos matar. E o discurso, você vai ver que ele vai ser cada vez mais esse. E aí, você sabe o que é o pior? Quando esse discurso começa a ganhar proporção e começa a ganhar força, essas mulheres são mães. Essas mulheres que estão acreditando nessa mentira são mães. Você sabe o que elas vão começar a fazer com os filhos homens? Elas vão começar a criar esses filhos homens para isso. Ou para um extremo oposto em que ele não consegue nem ser o minimamente masculino. Acho que é o que mais vai acontecer. É porque, assim, existe um submundo complexo que a Vanessa é um pouco away das redes sociais. E eu vejo muito podcast, né? Tem podcast das mulheres falando assim, algumas feministas. Se eu tivesse um filho homem, eu abortava. Misericórdia, é loucura, né? Se eu tivesse um filho homem, eu abortava. Por quê? Porque hoje em dia, eles querem... Engraçado que se alguém ameaça a esposa de morte, vai preso. Mas se a mulher ameaçar de morte um filho, não vai preso, né? Não. Então, existe uma agenda que está tentando convencer as mulheres de que os homens são inimigos. E existe também o mesmo movimento que vem na contradefesa disso, de homens que estão rejeitando as mulheres porque as mulheres são ruins. No final das contas, quem é que está fazendo isso? Segundo a arte da guerra e segundo a própria Bíblia, um reino que é dividido não subsiste. O inimigo está plantando semente na cabeça do homem e na cabeça da mulher para separar os dois. Por quê? Porque quando você separa os dois, você não tem estrutura nenhuma. Por que as pessoas que são ideológicas demais falam assim que a família tradicional ela é um problema? É a família que não é tradicional, então, que ela é a solução, onde você tem um pai que não está dentro de casa, uma mãe que decide criar o filho de qualquer jeito ou nem criar o filho. Essa é a família que vai funcionar? A família que não tem um papel muito bem definido de um e do outro, é essa que vai funcionar? A família tradicional é que é o problema. Ah, mas porque tem marido violento que faz isso, que faz... Isso está errado. A gente defende isso, está errado. Eu defendo que isso está errado, isso precisa ser corrigido. E se houve crime, tem que ser preso, meu irmão. Homem e mulher. Mulher cometeu crime, tem que ser presa. Homem cometeu crime, tem que ser preso e tem que ter agravante. Por quê? Porque ele é mais forte. Porque ele é mais capaz. Então tem que ter um agravante. Eu entendo isso. Não desacordo disso. Só que o problema está na mensagem que está sendo passada. E ela é passada desde a infância. De forma sutil, através de programas, através de conteúdos, através de TikTok. Então essa independência que está sendo criada para o homem e para a mulher, ela só tem um único objetivo: separar a família. Meu irmão, eu sou dependente da minha mulher e a minha mulher é dependente de mim, em áreas diferentes. Isso chama codependência. A Vanessa, ela precisa de mim em muitas áreas, assim como eu preciso dela em muitas áreas. E juntos a gente se torna algo muito mais forte. Não são duas pessoas, agora a gente já é um ser diferente. A gente é um ser, porque a palavra do Senhor diz que nós dois somos uma só carne, nós somos um ser diferente agora, com alcance muito maior. Inclusive, biblicamente falando, a palavra do Senhor diz que quando dois se unem para orar em um só propósito, o poder dessa oração tem algo diferente. Então, minha irmã, deixa eu te falar, seja dependendo do seu marido, e marido, seja dependendo da sua esposa. Marido, dê a vida pela sua mulher, dê a vida pela sua esposa, seja aquele que protege, aquele que traz paz, aquele que traz segurança para sua casa, seja protetor a nível físico, a nível espiritual, a nível emocional, a nível financeiro para sua esposa. Seja esse cara que chama a responsabilidade para si nesse ponto. E mulher, seja aquela que traz paz para sua casa, que dá estabilidade emocional para o seu marido, porque ele precisa de estabilidade emocional, porque lá fora, meu irmão, deixa eu te falar, é leão. Lá fora é a galera, o marido sai com a faca pra rua para lidar com um monte de gente com um monte de faca, para tentar trazer recursos para dentro de casa. Essa é a realidade da maior parte dos brasileiros. Nem todo mundo tem a facilidade que eu tenho, por exemplo, de fazer negócio dentro da minha casa com a minha esposa aqui e gerar provisão.
A maioria esmagadora da população não tem essa condição, ou seja, o cara sai de casa, ele sai do contexto dele para ir lá para fora e ele guerreia o dia inteiro, ele chega em casa cansado, ele precisa do quê? De uma esposa que traga estabilidade emocional, que traga paz para ele, que tenha filhos que vão receber ele com amor, que tenha um lar que é acolhedor. Por quê? Porque aí funciona. Nós dois juntos agora funciona. Tchau, mamãe. Deus abençoe. Estamos no meio do vídeo. Te amo. Tá andando engraçado, tá andando igual jogador. O que aconteceu? Essa mochila tá pesada. Acho que a mochila tá pesada. Então, assim, fala um pouquinho. Eu tomei a palavra aqui. Eu achei que eu nem ia falar hoje. Perdão. Até perdi o raciocínio. Não tava prestando atenção. Não, eu tava prestando atenção, mas às vezes que eu pensei que eu ia falar alguma coisa, aí você emendou e as coisas se foram. Não, muitas vezes as pessoas vão falar sobre essa dependência emocional de um lado negativo, falando assim, não sabe fazer nada sozinho, se o outro faz algo, você fica triste demais. Mas é claro, se dois se tornam um, como a palavra de Deus fala que é para ser dentro do casamento, o que atinge um, atinge o outro. Se um está desalinhado, também desestabiliza o outro. E a palavra fala que é bom que os dois estejam juntos. Por quê? Porque se um cai, o outro levanta. Se um vencer, o outro também vence com ele. E se um perder, o outro também perde com ele. É como se fosse uma pessoa que te foi dada para ser seu cúmplice em tudo que você fizer. Para vocês terem como se fosse uma testemunha da sua vida do seu lado. O que dá certo e o que dá errado é pros dois, meu irmão. As consequências dos atos bons e dos atos ruins vão ser sobre os dois. A comemoração e a tristeza também é sobre os dois. Então não tem como você se abrir realmente para o casamento, viver a verdade do casamento conforme a Bíblia e não se conectar ao ponto de se chamar dependente do outro. Não tem como o casamento ser saudável e não ter essa dependência. Eu não quero dizer que você não consiga mais pensar sozinho. Não, mas que você vai apresentar seus pensamentos, seus desejos, suas intenções para o outro e vocês vão ter que ser capazes de conversar sobre isso. E alinhar as coisas conforme prioridades, conforme momentos, conforme sonhos de cada um, conforme desejos de cada um. E crer que nenhum vai sufocar o outro. Porque o mundo fala que o casamento é tudo ruim, só vai dar errado e vai te roubar alguma coisa. Só que não, a palavra de Deus fala que você ganha uma auxiliadora, você ganha um apoio, você ganha uma proteção, você ganha uma família. Que vai ser perfeita? Não, ela não vai ser perfeita porque ela é formada por seres humanos. Isso milhões de vezes a gente já falou. Só que ela é refeita. Cada vez que você vê que tem algo descompassado no seu casamento, não pensa, não, acabou. Era dependência emocional, era abuso, era narcisismo, era uma relação abusiva. Não, realinhe. Saiu para um lado, realinha. Saiu para o outro, realinha. Essa é a vida cristã. Individualmente também é assim. A vida cristã ela não é contínua. Você esfria, você tá muito quente, você vira um xiitinha. Então, assim, a vida cristã é realinhar. Em tudo nosso é realinhar. Todo mundo, até uma pessoa que treina, por exemplo, que é um fisiculturista, que é um atleta, um personal, algo assim. Treina, aí tem um momento que tá muito focado, come tudo certinho, tudo mais, mas de vez em quando dá umas escorregadas, aí de repente você vê que você engordou um pouco mais, de repente você já não tá rendendo no treino como antes, aí você faz o quê? Desiste? Não, você realinha. Em tudo é assim na vida. Às vezes você, no estudo, na faculdade, no trabalho, em tudo é assim. Momentos bons da carreira, momentos monótonos, tristes na carreira. Aí você vai parar de trabalhar por causa disso? Não, porque você precisa continuar comendo, não é? Você precisa continuar vivendo. Pois é, o casamento é a mesma coisa. Ele precisa continuar vivendo. Se está desalinhado de alguma maneira, eu estou me sentindo que eu não sou ouvida nessa relação. Então vai estudar sobre comunicação, apresenta seus pontos para o seu esposo, ora por sabedoria, como você vai falar isso. Fala aos poucos, fala comedidamente, não exageradamente, não como reclamação, mas como buscando melhorar o seu casamento e vai realinhando. Descompassou, não sei o que mais. Na vida sexual, descompassou. Estamos sem admiração um pelo outro, foi muito problema financeiro que veio sobre nós e agora nós estamos cansados de lutar e o casamento esfriou. Vamos realinhar. Como que você vai realinhar? Vai buscar no Senhor orientação, vai buscar no Senhor instrução, vai buscar na palavra dele. Vai se obrigar, vai ser intencional em cultivar o relacionamento para realinhar as coisas, para vocês reaproximarem, para vocês se aquecerem. Na Bíblia fala que existiam as noivas esperando Jesus, existiam as sábias e as imprudentes. As imprudentes eram por quê? Porque elas tinham azeite até um certo tempo.
mas depois de um tempo elas dormiram e elas não tiveram mais azeite suficiente para a chegada do noivo e a vela delas se apagaram. O que a Bíblia fala? Vai e compra, enquanto é tempo, só que elas deixaram para a última hora e passou a oportunidade. Assim é na nossa vida cristã e assim é no nosso casamento. O azeite está acabando, a chama está apagando, corre enquanto é tempo e compra o azeite. Como que você se aquece com esse fogo, dessa vela, dessa luz que você vai ali, se ela se apagar? Você vai ter que comprar mais, buscando na presença de Deus. E a palavra de Deus fala uma coisa, que é remédio para todas as dores. Se você está sentindo que seu casamento é uma dependência exagerada emocional e tem algo errado aí, e você precisa entender o que eu estou sentindo de descompassado. Será que o que o mundo diz sobre dependência emocional é verdade? Ou será que a palavra de Deus que diz que 2 deveria se tornar 1 é a verdade? Como que você faz para curar seu coração que está com essa dúvida? Busca na palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que quanto mais você olha a Cristo, mais você se parece com Ele. Você é aos poucos renovado quando você tenta se aproximar do Senhor. Então se aproxime do Senhor na palavra, se aproxime do Senhor no louvor, se aproxime do Senhor na leitura da palavra e Ele vai te lavar, te transformar, limpar você das crenças do mundo. Porque a sujeira, a poeira que prega na gente no dia a dia, que Jesus falava, é isso aí, exatamente que a gente tem vivido hoje. Sabe quando você sai na rua e você vê um monte de casamento destruído, um monte de amiga ou outras pessoas falando mal sobre o casamento, entra na internet e fica saturado de informações e tudo mais, sua cabeça está cansada, você está com pouca energia para tentar fazer a coisa certa? Isso aí é a poeira do mundo pregando em você. E se você deixar, a camada fica grossa. O que o Senhor fala? Para você se lavar nele. Então corre para ele, se lava, não deixa acumular. Porque quando a sujeira do mundo acumula, ela é capaz de te deixar cego. É tanta lama no seu olho que ele pode te deixar cego. Por isso que os irmãos lavam os pés uns dos outros. E por isso que às vezes um homem de Deus ou uma mulher de Deus que ficou muito tempo comendo as coisas do mundo e não correu para a presença do Senhor para se lavar, ele é capaz de entrar numa cegueira terrível, que você pensa assim, como um salvo, como uma pessoa que conheceu Jesus, chegou nesse fundo do poço. Pois é, infelizmente é possível, se você deixar o mundo te sufocar, vai acontecer. Então corre para o Senhor e se lava. Se a sua cabeça está tendendo a rotular seu marido como narcisista, eu sou dependente emocional, só por isso eu aguento esse relacionamento abusivo, não sei o que, não sei o que, não sei o que são os rótulos que o mundo fala para um casamento que está desalinhado. Se você está sendo sufocado por essas mentiras que o inimigo está jogando, o que você vai fazer? Corre para a palavra de Deus, corre para a presença de Deus para você ser lavado. E aí, nesse lavar na presença de Deus, você vai conseguir ouvir a voz do Senhor te dando as estratégias para realinhar a sua casa. Porque uma casa, um casamento, uma família, ela não é abandonada e eu vou construir outra. Ela é reformada e limpa e renovada uma vez após a outra. Não vai ser uma única vez que você vai precisar dar uma realinhada. O tempo todo na vida você vai precisar dar realinhadas. Mas a gente já falou 1000 vezes, como um jardim. Na restauração é uma grande obra, depois é só manutenção. A manutenção na presença do Senhor, ela é leve, ela é suave, ela é agradável. A luta maior, ela é difícil. Mas na presença do Senhor, ela também pode se tornar leve e agradável. Quando você vê os frutos lá na frente, quando seu olho está no futuro, na sua casa restaurada, aí você consegue lutar o hoje, apesar dele ser difícil, de uma forma mais leve. Então, se hoje seu relacionamento, seu casamento parece uma luta grande demais e está te sufocando, tenta colocar seus olhos no futuro. Quando ele estiver restaurado, como vai ser sua casa quando ela estiver restaurada? Põe seus olhos nos sonhos que você tem em Deus. E aí a sua luta vai ser suave, vai ser leve, vai ser possível, né? O milagre vai ser possível. Amém. Amém? Amém. É mais. Não, é isso. Que Deus abençoe muito sua vida, seu dia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe um comentário para nós que é extremamente importante. Que Deus te abençoe muito. Se você está precisando de algum tipo de auxílio em relação ao seu casamento, a gente criou uma série de e-books, tá? Que podem te ajudar, podem começar o auxílio de sua transformação. Tem um sobre pornografia, para quem é viciado, talvez seja seu cônjuge, talvez seja você. Tem um que são sugestões de orações, tá? Talvez você é perdido, você é novo convertido, você nem sabe como orar ao Senhor. A gente deu sugestões, não é nada para você ler e ficar repetindo, não, pelo amor de Deus. Sugestões nesse mesmo livro de scripts de conversas que você pode ter com seu cônjuge para fortalecer seu casamento. Tem um sobre restauração também. Enfim, tem alguns materiais lá. O link está na bio se você está assistindo no Insta, tá? E no TikTok.
E no YouTube, tá na descrição do vídeo aí, tá bom? Deus abençoe muito vocês, tamo junto.